Vamos conversar sobre conversão? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mars, bem-vindo a mais um vídeo desse nosso canal. Porque como eu sempre digo, esse canal não é só meu, é nosso. No vídeo de hoje é mais o Café e Fala. E no Café e Fala de hoje eu vou falar sobre conversão. Recentemente eu fiz uma postagem no Instagram onde que era apenas duas fotos, né? Uma era antes de me converter e a outra era depois de me converter. Eu até falei na legenda que normalmente tem pessoas, né? A gente vê muito aí no Instagram, em várias redes, na verdade, né? Sobre conversão, mas as pessoas mostram o que elas mudaram no externo, sabe? Tipo, se elas bebiam muito, elas mostram que pararam de beber, elas mostram que estão indo na igreja, enfim. Só que a minha postagem era diferente. A minha postagem era sobre a aparência, né? Que eu pelo menos nunca vi uma postagem antes e depois de se converter focado na aparência. Então eu decidi fazer isso porque eu mudei na aparência, não apenas nas minhas atitudes externas, mas também aqui dentro, sabe? Eu mudei, não apenas aqui dentro, mas também o meu olhar. E não estou falando no sentido de um brilho no olhar. Eu vou deixar uma foto aqui dessa postagem que eu estou falando para vocês, né? Para vocês conseguirem entender o que realmente estou querendo falar. Mas não apenas o meu olhar, o brilho no olhar no caso, mas sim o meu olhar no sentido de, antes meu olhar era como se fosse um peixe morto, né? Eu tinha um olhar muito caído, realmente, um olhar que, tipo, outras pessoas olhavam e falavam assim, ela tava doente. Quer dizer, as pessoas olhavam meu olhar, olhavam tudo ao meu redor e falavam assim, não, tá normal, ela não tem nada. Mas hoje, olhando minhas fotos antigas, eu percebi que sim, eu tinha alguns problemas psicológicos, neurológicos, enfim. Mas esse testemunho ainda está sendo gerado, ok? Quando realmente eu estiver vivendo realmente esse testemunho, eu venho contar pra vocês, ok? Mas continuando o que eu tava falando. Então, assim, a conversão mudou muito em mim. Não apenas nas minhas atitudes, mas também no meu sorriso, sabe? Não somente no meu olhar, mas no meu sorriso. Eu não sorria, eu não ria, eu não brincava. Hoje, assim, eu faço muito isso. E antes, querendo ou não, eu não tinha aquele negócio de sorrir, sabe? Eu não sabia sorrir, sabe? Olhando minhas fotos antigas, eu percebo que realmente eu não sabia sorrir. Mas hoje não, Deus curou isso em mim, sabe? Querendo ou não, isso é uma cura. A gente fala sobre cura e pensa que é algum tipo de doença, tipo, Deus curou algum tipo de doença, alguma coisa. Não. Às vezes, a cura é quando vocês odeiam alguma pessoa e Deus vai lá e cura você. E sobre isso, você acaba perdoando aquela pessoa. Às vezes, a cura seja porque você mentia demais e parou de mentir, entende? E realmente esses vários tipos de cura que eu considero, no caso, né? Mas, continuando o que eu tava falando. A conversão muda a gente muito. Muito. Na aparência, nas atitudes, em tudo. Realmente. Então, a conversão não muda só as suas atitudes, mas também a sua aparência. O seu jeito de vestir, o seu jeito de comportar, sabe? Tudo. Sério. Eu, nos últimos dias, estou abrindo cada vez mais meu coração pra vocês, né? Falando mais sobre minha vida e tudo mais. Não sei se vocês notaram. Isso pra mim ainda acaba sendo uma trava, sabe? Eu acabo não falando muito sobre a minha vida por conta, realmente, que eu tenho aquele negócio de ser perfeita nos vídeos. E ninguém é perfeito, né? Então, basicamente, eu estou sendo vulnerável nesse vídeo, ok? Espero que você respeite. Espero mesmo. Mas, basicamente, é muito difícil contar sobre a minha vida, né? Mas eu estou tentando, ok? Eu estou tentando, tá bom? Outra coisa sobre a conversão, que tem a ver com o que eu acabei de falar sobre a minha vida. Que, basicamente, uma coisa que eu percebi recentemente é que a nossa conversão não é só sobre a gente, é sobre as pessoas ao nosso redor. As outras pessoas, elas mudam com a gente. No jeito de falar, no jeito de ser realmente, sabe? A pessoa ser, sabe? Realmente. Então acaba mudando muito a outra pessoa realmente, sabe? Vou dar um exemplo que tem a ver com a minha vida, né? Eu era uma pessoa que não fazia nada dentro de casa.
Ah, mas tu não queria? Não, não era por isso. Era por conta que eu tinha alguns problemas, como falei no começo desse vídeo, né? Problemas psicológicos, neurológicos, enfim. Então, acabava que meus pais, eles não me davam coisas pra fazer dentro de casa por conta realmente desses problemas. Eu super entendo, né? Só que eu me converti. E não foi assim, eu me converti pronto, né? Tipo, ele me deram coisa pra você. Não, não é isso. Mas quando mais eu me convertia, melhor eu ficava, né? Eles viam eu realmente cada vez melhor. E eles começaram a me dar coisas. Vou dar um exemplo. Eu não lavava a louça do meio-dia, sabe? E não era porque eu não queria, era porque eu realmente não conseguia realmente lavar a louça, sabe? Do meio-dia. Ou qualquer outro tipo de louça. Eu tentava, mas era muito difícil pra mim. E de repente, agora eu lavo toda a louça do meio-dia, sabe? Toda a louça do meio-dia. Seja uma grande louça a uma pequena louça, eu estou lavando, sabe? São coisas que eu não fazia, que meus pais não me davam pra fazer, porque eles achavam e de certa forma estavam certos que eu não era capaz, sabe? Mas hoje eles vejam que eu sou capaz. Outra coisa, às vezes minha mãe tá na cozinha e ela nunca pediu ajuda pra mim pra fazer as coisas na cozinha. Nos últimos dias, ela sempre pede pra que eu ajude ela com alguma coisa na cozinha, tipo fazer comida, enfim. E isso me deixa muito feliz, porque isso mostrou pra mim que a minha conversão não é só sobre mim, não é só sobre eu mudar, mas como as pessoas também me enxergam, sabe? Hoje elas me enxergam diferente. Eu achava que, tipo, a primeira impressão era tudo. Por exemplo, ela desse jeito, é quietinha, pra baixo, não sei o quê. E ela vai continuar assim, e mesmo se eu melhorasse, as pessoas simplesmente não iam notar isso, simplesmente iam falar assim, a hora ela volta a ser quem ela era antes. E não, sabe? Eu estava completamente errada, e que bom que eu estava completamente errada, né? E eu tô falando das pessoas, mas não estou falando somente dos meus pais, mas também estou falando de todas as outras pessoas, sabe? Tios, primos, amigos, enfim. Todos que me viram daquele jeito, de alguma forma, sabe? Mas a nossa conversão não é só sobre a gente, sabe? É sobre como a gente vai tratar o outro. É sobre como o outro vai nos tratar. Porque isso muda, gente. Muda tanto, 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 tanto. Sério, sério. Eu não sei se aí da casa de vocês é assim, mas pra mim muda tanto. As outras pessoas começam a te contar coisas que você não espera que as outras pessoas te contem. E aqui eu não estou falando só de família, tipo, a família vai lá e conta alguma coisa, não, ou amigos, enfim, não, mas também pessoas da internet. Eu gravo vídeos na internet, tem vezes que as pessoas simplesmente vão nos comentários e desabafam, sabe? Elas contam seus problemas e pedem conselho pra mim. E eu fico tipo, gente, quem eu sou? Tipo, quem eu sou pra dar conselho algum? E aí o Espírito Santo me lembra, né, que eu sou filha de Deus. Que Deus ele me deu a sabedoria para que eu realmente pudesse ajudar essas pessoas, né? Porque eu toda vez, antes de ler a Bíblia, eu peço, Senhor, me dê cada vez mais o dom da sabedoria e o dom do discernimento. Isso está acontecendo. Cada vez mais eu me torno uma pessoa mais sábia. E não uma sábia aqui da terra, sabe? Mas uma pessoa sábia do céu. Então, assim, se você acabou de se converter e quer que tudo mude, calma, espera, tá? Eu esperei, acho que uns 4 anos aí na minha vida. Eu me converti realmente em 2021, lá pra metade, final de 2021, e faz quase 5 anos. E eu tive que esperar quase 5 anos para as coisas mudarem na minha vida, na minha família, enfim. A conversão primeiro muda você. Aí quando você realmente muda de uma tal forma que tipo, ninguém mais te reconhece como a antiga pessoa que você era, aí sim as pessoas ao seu redor também vão mudar, sabe? Eu falo isso por experiência própria. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de toda novidade. Ajude o canal a crescer mais. Conto com vocês, ok? Obrigada pelos 300 inscritos. Eu tô muito feliz mesmo. São, tipo, 300 pessoas. Tô muito feliz. Muito obrigada por isso. Então, comente aqui o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma coisa pra acrescentar, eu adoraria saber. Então, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!